Oi, pessoal, bom dia. Hoje é dia 15/9/2021. Lembrando que hoje nós temos a testagem da turma presencial, que tem presencial hoje, a turma 1. E amanhã nós teremos a testagem dos alunos presenciais da turma 2. Quem está só online, tá bom? Não precisa fazer a testagem, não é para fazer testagem, não vai na escola fazer testagem, tá bom? Não está indo na escola e está enviando as atividades online, então não tem problema, esse recado não é para vocês, é somente para os alunos que estão indo presencialmente, tá bom? Só para lembrar. E também lembrando que a semana que vem nós temos as provas, tá? Nós vamos começar as provas a partir de segunda-feira. Segunda-feira, então, eu dividi em rodízios também, rodízio da turma 1. Então, turma 1 começa com a turma 2. Dia 20 começa com a turma 2, prova de português. Depois, turma 1, dia 21, prova de português. E assim por diante. Vejam lá o quadro, tá? Amanhã eu vou colocar também na aula para vocês verem. E quais são as matérias para estudar? As matérias nós temos então a partir das férias. As atividades, todas as atividades que eu passei para vocês depois, né? Começando o mês de agosto, então mês de agosto e setembro. Essas são as matérias que nós temos no caderno, que vocês têm no caderno, devem ser estudadas para cada conteúdo, tá bom? Então, começando a partir das férias. Depois das férias de julho, são as atividades que vocês vão estudar para a prova desse terceiro bimestre, tá bom? Então, um dia uma turma faz a prova, outro dia a outra turma faz a prova. Mesma prova de português? Sim. Levando, então, todos os o caderno e os livros que vocês têm daquele dia, você vai levar, tá bom? O livro, que a gente vai dar continuidade em outras atividades dentro da sala de aula. Terminando a prova, vocês não vão ser dispensados, vocês vão ficar até às 5 horas da tarde fazendo atividades, ainda terminando o bimestre, tá bom? E eu também vou dar a aula online, tá? Das atividades que eu vou passar lá na sala, não esquecendo, então, as aulas para os alunos online. Então, mesmo que você esteja na prova, vou aplicar a prova e depois eu vou continuar fazendo algumas atividades dentro desse dia mesmo, certo? Então, hoje nós vamos começar pela aula de português. Eu passei para vocês as páginas 157, 158 e 159 do livro Aprender Juntos. Então, palavras com C e Q-U. Aí no livro, no exercício 1, nós temos a palavra cavalo. Olha lá, K é o mesmo som, tá vendo? A mesma fonética, tá bom? O mesmo som. K, cavalo e brinquedo. Brinquedo e cavalo. Na sílaba destacada nas palavras cavalo e brinquedo, o K e o Q, o C e o Q representam som semelhante ao som representado pela letra C de K. É K, que, ki, coco, tá? Que é o som. E marque a resposta, um X na resposta correta. Então, casa e cinema. Qual é a palavra que tem esse som? K, que, ki, coco? Casa. B. Em quais das palavras abaixo as letras destacadas representam som semelhante ao som representado pelas letras C e Q, de cavalo e brinquedo? Então, olha lá. Curioso. Fiquei. Obedecer, não faz X na parte do obedecer, porque é C e si. 2. Leia a palavra a seguir e o significado dela. Coqueira. Equipamento para servir água de coco em praias, feiras, supermercados, parques de diversões, estações rodoviárias, etc. Escreva a palavra coqueira trocando que pelo C. Então fica coceira, tá vendo? Então o C, nesse caso, C e o si, ele muda. Então K, que, ki, cocu, quando a gente faz o que e o que para ficar esse som que, tem que ser o que, o e o que, o i. B, leia em voz alta a palavra que você escreveu. Então, coceira, né? O som representado pela sílaba alterada é o significado das duas palavras? É o mesmo? Não, mudaram. Então, você vai fazer o X
na parte mudar totalmente o significado e o som. Página 158. 3. Compare as palavras do grupo A e B. Grupo A, coragem, obedecer, caminho, cueca, daqui, cinema, daquele. B, coragem, cueca, caminho, preocupada, porque, daquele, daqui. Marque com X o grupo em que todas as palavras têm o som C, que e que, como a palavra casa e brinquedo. Então, é o grupo B, coragem, cueca, caminho, preocupada, porque, daquele e daqui. Como você pôde perceber na atividade anterior, o C representa o mesmo som quando é seguido pelas vogais A, O, U. Então, carrinho, coragem, curioso. Agora, quando tem o E e o I, para a gente ter esse som, para ter esse som que e que, a gente tem que pôr que o I e que o E, como aqui o exemplo. Daqui, brinquedo, parquinho. 4. Releia o trecho abaixo. Pronuncie as palavras em destaque. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai vivia pegando no meu pé para arrumar o quarto. A. Nos quadros abaixo, separe as sílabas das palavras destacadas. Então, quando, 2 sílabas. Quarto, 2 sílabas. De sílaba, né? Pinte a palavra que aparece depois do que na mesma palavra. Em quan e quar. Ou então, vocês vão pintar a palavra a, né? Quando e quarto. Veja que o som a e o som a, tá? E a mesma letra. 5. Observe e compare as sílabas destacadas nessas palavras. Quase, brinquedo e daqui. Em apenas uma das sílabas é pronunciado o som representado pelo quá. O U aparece o som quá. Ó, quase. Brinquedo, não aparece o som U. E daqui também não, só a palavra quá. Quando o conjunto QU é seguido da vogal A, o som que é representado pela letra U é pronunciado. Então, quá, que, cocu. Não tem som, ó. Quá, só o quá. Quarto, quando, quase. C. Em voz alta, o trava-língua, leia aí a seguir. O quero, quer pro quati, o que o quati quer pra ti. Então, de novo, ó. O quero, quer pro quati, o que o quati quer pra ti. Esse é um poeminha, né? Lembrando de Elias José. Letra A. Nesse trava-língua, é possível saber o que os animais desejam para o outro? Não dá para saber. O texto não indica isso, só diz que um quer para o outro, mas não, a gente não sabe. B. Se você fosse o quati é o bichinho que tá embaixo, tá? E o quero tá em cima, que é uma ave. O que gostaria que o quero lhe desejasse? Então, seria uma resposta pessoal, tá? Lhe desejasse alegria, saúde, paz, né? Alimento, tá? Um lugar melhor para dormir. C. Releia em voz alta o trava-língua. O quero, quer pro quati, o que o quati quer para ti. Qual sílaba mais se repete no começo das palavras? A sílaba que, ó, que, quero, quer, tá? Primeira parte, então, que. 7. Pesquise em um dicionário 2 palavras que começam com cada sílaba a seguir. Então, olha lá, o livro lhe traz sugestões. Então, com quá, quan e quar. Então, quá, quati, quadra, quadro, quadrado. Quadrado também temos quadro. Quan, quantidade, quântico, quando, quantia, quar, quarta-feira, quarteirão, né? Então, olha lá, são algumas sugestões para vocês saberem, então, desse som. Quá. Depois, em ciências, eu passei para vocês um exercício bem fácil, tá? Para vocês fazerem o seguinte, ó, partes da planta, para vocês lerem, então, as partes sobre as partes da planta no livro, tentar achar essas respostas. Se quiser achar em outro lugar, beleza, tá? Eu deixei como pesquisa para vocês procurarem. Então, o exercício é o seguinte, ó, ligue cada parte da planta à sua função dentro da planta, né? Escrevo ao lado o nome da mesma, do quê? Da planta, né? A parte da planta. Então, olha lá, temos uma maçã, um fruto, uma flor,
uma raízes, folhas e uma folha e o que? O tronco ou o caule. Então, olha lá, o fruto. Para que o fruto serve? Para proteger a semente, tá? Proteção. A flor serve para reprodução da planta. O tronco, a raiz serve para fixar a planta na terra. A folha serve para respiração. Lembra da fotossíntese lá? Para respiração também e a produção de alimento. E o tronco, que é a sustentação. O tronco a gente chama de caule também, caule da planta, certo? O tronco quando é mais grosso, beleza? Então esse é um exercício bem fácil, que hoje é uma aula mais curtinha, então eu me dediquei mais na parte de português mesmo. Depois, aula de matemática. Aula 9, composição e decomposição de números do livro Aprender Sempre, livro azul. Então, a gente vai ver decompor e compor números. Nossa, a gente já fez bastante isso, então a gente vai retomar um pouquinho essa ideia. Então, a professora Jussara propôs a composição e decomposição de números e deu alguns exemplos. Vamos ajudar os alunos dela a resolver as atividades? Então, quais são os números? 60 mais 3, 63, já está pronto. 100 mais 20 mais 9, 129. 200 mais 70 mais 7, 277. 2000 mais 21, 2021, olha lá, é o nosso ano. 300 mais 80 mais 6, 386. 400 mais 50 mais 1, 451. Você pode até colocar unidade, dezena e centena para ficar mais fácil e unidade de milhar. 500 mais 1, 501. 600 mais 20, 620. 700 mais 9, 709. Veja que aí não tem dezena, então você põe 0. 800 mais 90 mais 6, 896. Depois você vira a folha, na página 93, nós vamos fazer o exercício B. 94. Podemos decompor os números de diferentes maneiras. Então, olha lá, 37 a gente pode fazer 30 mais 7, 15 mais 15 mais 7 e 20 mais 17. Que, o quê? Nós estamos decompondo o mesmo número. 49, como que a gente pode fazer? A unidade é dezena, 40 mais 9, ou a gente pode dividir também a dezena aí, 20 mais 9, ou 20 mais 29, que é o mesmo resultado, 49. 98, 90 mais 8, 50 mais 40 mais 8, 45 mais 45 mais 8, 45 mais 45 dá 90, tá? Ali, 334, então dá a decomposição certinha no começo, pode ver, ó, 300 mais 30 mais 4, depois você divide a centena em 3 partes, 100 mais 100 mais 100 mais 34, e aí 300 mais 34, 446, 400 mais 40 mais 6, 200 mais 200 mais 40 mais 6, 300 mais 146. E aí você pode também fazer assim, né, a unidade milhar e a centena. Então, 1000 mais 100, né? Ou você pode dividir aí que ele fez assim, ó, 600 mais 500, que também dá 1.100. 500 mais 500 dá 1.000 mais 100, né? 500 mais 500 mais 100. 2020, você pode dividir 2.000 mais 20, 2020, ou você pode fazer 1.000 mais 20, ou 2.000 mais 10 mais 10, que também dá 2020, tá bom? Então, essa é a parte da aula de hoje, as decomposições e composições dos números. Fizemos bastante atividade em cima disso, tá? Relembrando, então, dá uma repassada, então, quando você tiver um tempo, nas atividades que fizemos ao longo do mês de agosto e agora setembro, tá bom? E um ótimo dia a todos, até mais, tchau, tchau.